Olá, eu sou a Jay e este é o podcast Mães pela Graça. Antes de entrar nesse episódio, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de uma boa história? Daquelas de família que são passadas de uma geração para outra e que produzem um legado de fé para quem virá no futuro? Caso sim, você vai amar a recomendação de leitura que eu tenho para você hoje. É o livro Como Meus Pais Nutriram Minha Fé, de Elisabeth Elliot, publicado pela editora Fiel. Neste livro, a autora narra histórias da vida de seus pais que nos ajudam a ter um excelente exemplo de como podemos desenvolver um lar cristão. Demais, né? Se você se interessou, corre no site da editora Fiel para garantir seu exemplar. Lembrando que você, ouvinte aqui do podcast Mães pela Graça, tem desconto. Use o cupom 35MPG, tudo em letra maiúscula, e ganhe 35% de desconto em qualquer compra no site da editora Fiel. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Bem-aventuradas. E hoje nós vamos ler o versículo que está lá em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bom, eu acredito que nós, mães, conhecemos alguns cenários do que significa ter fome e sede. Quando você, para aquelas de nós que vieram a ser mães através da gestação, a gente passa por alguns desejos estranhos, às vezes, né, durante a gravidez. Claro, nem todas, mas muitas relatam isso, umas fomes estranhas, umas vontades esquisitas. Eu tinha muita vontade, principalmente na gravidez dos meninos, diz que tem a ver, de comer coisas cítricas. Então, assim, eu gostava muito de comer pepino em conserva, picles, comprava vidros e vidros, sempre tinha que ter, e também picolé de limão, coisas assim, sabe? Então, e era um desejo tão forte, era uma fome por aquilo, né? Enquanto não comesse as coisas azedinhas, parece que algo estava faltando. Aí depois, para aquelas que amamentam bastante, vem aquela sede, né? Tem que tomar água o dia inteiro e sente muita sede. Faz muito bem tomar água, né? Para quem amamenta. Então a gente vai experimentando um pouco desses desejos intensos, né? No corpo mesmo. E os nossos bebezinhos, quando estão com fome, eles deixam bem claro, né? Um bebê com fome não dorme tranquilo, não fica bem e simplesmente se esgoela de chorar até ser alimentado. Até mais para frente, né, crianças maiores, quando chegam naquela fase ali de querer escolher o que vai comer, o que não vai comer, cria uma certa seletividade alimentar ali, a gente já logo fala, né, uma hora vai comer, né, se não tiver as bobeiras disponíveis, vai acabar comendo a comida saudável, porque criança com fome uma hora come, não tem isso? Porque que acontece? Quando a gente tem fome, a gente busca por alimento. Quando a gente tem sede, a gente busca por algo para beber. A fome e a sede, elas são desejos intensos, elas são desejos reais e não são fantasias. Você não vai virar para uma pessoa que disser para você que está com fome, uma fome de verdade, e dizer para ela: imagina, isso é coisa da sua cabeça, esquece. Não, fome é fome de verdade, um desejo real. E se não mata a fome, a pessoa realmente morre. Eu lembro de uma vez que um pedinte veio até o portão da minha casa, eu era adolescente, ainda morava na casa dos meus pais, e ele pediu dinheiro, eu não tinha dinheiro, então ele disse que precisava comer alguma coisa, ele estava com muita fome, assim, ele falou de uma forma tão intensa, assim, né, eu corri para dentro de casa, falei, espera aí que eu vou trazer algo para você comer, que imagina, você não vai virar para uma pessoa que tá com fome real, física, intensa, e não dá nada, né. E eu fui para dentro de casa, eu acho que era de tarde, e eu preparei uns sanduíches para ele, com queijo, presunto, tinha uns pães lá em casa e fiz, coloquei nos pacotinhos com guardanapo e levei para ele. Quando ele viu aquilo, ele olhou para mim com um desdém, um desprezo e falou assim: "Não, eu não tô com fome de pão, eu tô com fome de comida, arroz, feijão, você não tem?" E eu não tinha nada pronto assim, não tinha algo para dar para ele, né? Eu tava sozinha em casa, eu falei, não tenho, moço, só tenho isso. E daí ele jogou de volta para dentro do portão e falou, isso eu não vou comer. E saiu andando muito brabo, indignado. E o que que eu pensei? Qual foi a minha conclusão? Que esse homem não estava com fome de verdade. Quando nós temos fome mesmo, nós aceitamos o alimento que nos é dado.
Nós comemos aquilo que é colocado na nossa frente, porque a fome e a sede, elas são reais, elas não são fantasiosas. Então entendemos aqui, acho que a gente consegue entender, apesar de, acho que a maioria de nós nunca ter passado fome real, acho que conseguimos entender mais ou menos o que seriam esses desejos, né? São desejos intensos, que se não forem saciados, levam à morte. Agora, aqui a Bíblia diz que não é qualquer fome, é fome e sede de justiça. E eu não sei vocês, mas quando eu li esse versículo, antes, né, quando eu era mais nova, eu pensava, nossa, eu também, eu quero justiça, eu anseio por justiça, que crimes sejam punidos, que pessoas sejam julgadas por aquilo que cometem, que não saiam impunes ou, sei lá, eu quero justiça, né? Existe tanta militância sobre tudo que é assunto, mas quando a gente vai para o texto bíblico, a gente começa a entender o significado de justiça, aí a gente entende que não é dessa justiça que a Jay adolescente achava, não é disso que a Bíblia fala. O sentido da palavra justiça na Bíblia significa justificação, regeneração, santificação. E a gente volta a olhar para dentro de si mesmo. É o desejo de ser santificado, de se tornar reto diante do Senhor. É o desejo de retidão, justificação, santificação. É essa a fome e a sede que o bem-aventurado sente, pela santificação e justificação diante do Senhor. É um desejo por viver em perfeita harmonia com a lei de Deus. A gente que caminha com Cristo, que entende o Evangelho da Graça, sabe que é impossível essa perfeição. Nós somos falhas, somos pecadoras, pecadoras salvas, mas ainda pecadoras, e não podemos ser perfeitas diante do Senhor. Então, por que eu devo ter fome por alguma coisa que eu já sei que é impossível de alcançar? Lembra do texto lá de Paulo, de Romanos 3,10, que diz que ninguém é justo? Que não existe nenhum justo, nenhum sequer? Então por que a gente tem que ter fome e sede por uma coisa que a gente já sabe que não vai alcançar? Nós não vamos ser perfeitos e justos diante do Senhor. Nós sabemos que Deus é santo e que Ele exige perfeita obediência à sua lei. Por isso, queridas, que antes da vinda de Jesus não havia como nos relacionarmos com Deus. Mas através de Jesus, que era perfeitamente justo, ou seja, perfeitamente obediente, sem pecado, nós podemos então ser consideradas justas, tão justas quanto o próprio Jesus, quando estamos unidas a Cristo. 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Os nossos pecados estavam sobre ele naquele dia. Isaías 53, 5-6. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades, sobre ele estava o castigo que nos trouxe a paz, e por suas feridas somos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos havíamos desgarrado, havíamos seguido todos nós por nossos próprios caminhos, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós somos justas através do sacrifício de Jesus. Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver para morrer a morte que nós merecíamos morrer. Essa frase eu não sei de quem é. Viveu a vida que nós não tínhamos a capacidade de viver e daí morreu a morte que nós merecíamos morrer no nosso lugar. E por isso hoje somos já consideradas justas diante de Deus. Esse é um grande presente. Aí a gente pensa, tá, então se eu sou justa através de Cristo, por que eu tenho que ter fome e sede de justiça? Afinal, eu já tenho. Não é? É um questionamento, acho que bem lógico para a gente se fazer. Mas eu gosto muito do que o autor Jerry Bridges fala sobre dois tipos de justiça. A primeira é a justiça posicional, que é essa justiça, a nossa posição diante de Deus é de justas, através de Cristo na nossa vida. E nessa justiça posicional, nós fazemos constantemente esse exercício de confessar nosso pecado, receber o perdão, chorar pelo nosso pecado, sentir esse luto, nos humilhar diante do Senhor, sermos mansas, trabalháveis, então nos apropriarmos da justiça que temos em Cristo. É um constante exercício de constantemente nos colocarmos nessa posição de justificadas diante do Senhor. E o segundo tipo de justiça que esse autor nos traz
é a justiça experiencial. E é sobre essa que eu queria falar um pouco mais hoje. Essa justiça, ela já traz uma mudança na nossa forma de nos comportarmos. É um constante desejo de obedecer e, sim, ir dando passos de obediência durante a nossa caminhada cristã. É a busca pela justiça na nossa vida diária. É a busca por essa santificação em tudo que vivemos nos nossos dias. 2 Timóteo 2,22 diz: assim, foge das paixões da juventude e busca a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Busca a justiça. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo suportou nossos pecados em seu corpo no madeiro, para que pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Viver para a justiça. E 1 João 3,10. Assim manifestam-se os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem tampouco quem não ama o seu irmão. Buscar a justiça, viver para a justiça, praticar a justiça. Fica claro, então, que a gente precisa buscar por essa justiça experiencial, como diz o Jerry Bridges. É claro que é o Espírito Santo que inclina o nosso coração a essa busca. Essa fome, como a gente conversou já nos outros episódios, esse desejo. No primeiro episódio dessa série, eu falei bastante sobre o quanto é o próprio Deus que coloca em nós o desejo por Ele. É o Espírito Santo. E à medida que nós formos caminhando, nós vamos crescendo espiritualmente. A nossa fome, nossa sede de justiça só vai aumentando. O desejo de viver em santidade, o desejo de obedecer, a vontade de viver de forma digna do evangelho que recebemos, só aumenta. Será que temos buscado de fato essa justiça nas nossas vidas? Será que temos andado de olhos abertos para essa justiça experiencial no nosso dia a dia? À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o Espírito Santo vai trazendo a nossa atenção às coisas que precisam ser trabalhadas na nossa vida, aquilo que precisa ser santificado, ser justificado, ser regenerado diante do Senhor. E, minhas queridas, não tem outra forma a não ser através do consumo regular da palavra de Deus. Claro, escutar pregações, podcasts, ir à igreja com certeza faz parte, muito importante, termos nossa comunhão com os irmãos de fé, ouvirmos uns dos outros, ouvirmos do pastor, estudarmos a palavra juntos, mas esse consumo regular da palavra de Deus nos nossos dias, que vai nos ajudar a aumentar a nossa fome pela justiça real. É claro que nessa vida nós não vamos alcançar a perfeição. Como sempre digo aqui, a santificação é um processo que vai durar a nossa vida inteira e que só vai ser totalmente completo na eternidade. Mas o bem-aventurado, ele tem fome e sede por essa justiça aqui e agora, por viver nessa santificação, por fazer a vontade de Deus e de se tornar a pessoa que Deus deseja que ele seja. Nós precisamos ser curadas da fome pelas coisas dessa terra, do desejo por conquistas terrenas, de sermos movidas por esses desejos. A gente passa a amar as coisas do Senhor, a se importar com as coisas que importam para Deus. É o oposto de estar satisfeito consigo mesmo, de ter uma justiça própria. Um fariseu jamais vai ter fome e sede de justiça. A condição do bem-aventurado é de ter fome e sede de justiça e de ser saciado. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, pois será saciado. Que bênção! Que promessa maravilhosa! Se nós temos fome e sede pelas coisas desse mundo, por riquezas, por conquistas terrenas, a gente pode até se sentir saciado por um certo tempo, um período, mas logo a gente quer mais. Nunca é o suficiente. Mas quando nós experimentamos a justiça de Deus
na nossa vida santificação, nós jamais teremos fome novamente, somos saciados. Foi assim que Deus nos criou. Tinha uma música que eu ouvia muito na adolescência que falava There's a God-shaped hole in all of us, que significa tem um buraco do tamanho de Deus dentro de todos nós. Acho que essa frase é bem clichêzona, né? Deve estar em muitas músicas. E é justamente isso, nós fomos feitas com esse buraco, fomos criadas com um coração que não pode ser saciado por nada, a não ser pelo próprio Deus, pelo nosso Criador. Então, somente quem tem a Ele, quem tem a Cristo, está satisfeito. Se nós temos fome e sede de justiça, seremos saciadas. Se não estamos experimentando saciedade na nossa alma, provavelmente é porque os nossos afetos estão vendidos. Provavelmente é porque os nossos desejos estão inclinados a outras coisas que jamais podem nos saciar, porque não é do tamanho dessas coisas que o buraco do nosso coração é. Nós podemos confiar plenamente no Senhor Jesus, para suprir e para saciar essa nossa fome e sede por santificação. Algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos meus dias aqui como mãe de 3 crianças pequenininhas, encaixa bastante com essa bem-aventurança especificamente, que é o desejo que muitas vezes eu tenho por dias fáceis, por dias tranquilos, por dias sem brigas entre os irmãos, por dias sem sujeira, por dias de obediência completa, por dias em que eles me deixam dormir um pouquinho mais de manhã. E essas coisas não são ruins, né? A gente busca e, claro, trabalha, educa e ensina os nossos filhos em hábitos, né? Em virtudes que serão boas para eles florescerem. Mas no meu coração, muitas vezes, acaba surgindo uma insatisfação. Porque são essas coisas que eu fico ansiando e desejando e almejando. E parece que a minha fome, a minha sede é sempre por conforto, por facilidade, por conveniência, por descanso. E eu deixo de ver o quanto essas situações desafiadoras, assim, comuns do dia a dia, não tô nem falando de situações mais complexas, mas assim, situações do dia a dia de uma mãe, são essas as situações que o Senhor usa para nos forjar, para nos santificar. O Senhor tem tocado tanto meu coração a respeito disso que, glória a Ele, que ultimamente eu tenho conseguido perceber durante o dia. Isso é agir do Espírito Santo, minhas irmãs, é totalmente a obra dele. Eu me rendo e me jogo no chão em louvor a Ele, porque é um milagre mesmo essa mudança no coração, né? De conseguir ver, de repente, assim, poxa, essa situação aqui tá difícil, tá desafiadora, mas glória a Deus, porque é agora, nessa situação, que o Senhor tá me ensinando, que o Senhor tá me forjando, que o Senhor tá me santificando, que o Senhor tá me usando como instrumento nas mãos dele para trazer o evangelho pro meu lar. E é uma jornada, né, de aprendizado. Eu preciso constantemente ser colocada de volta no trilho. Eu compartilhei já isso com algumas amigas, que eu sinto que tô toda hora descarrilhando, sabe? Tipo, parece que, opa, volta, sabe? Mas é justamente nessa fome, nessa sede pela santificação. E quando o coração tá alinhado com esse ensinamento, realmente a gente consegue começar a enxergar com gratidão esses momentos desafiadores do dia a dia. Eu não sei o que você tá passando hoje aí, quais são os seus desafios, o que tá pegando nesse momento aí na sua vida, mas eu te convido a olhar para esses momentos como oportunidades dadas pelo próprio Deus para que a sua santificação continue acontecendo, para que você tenha crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele não é rápido. O crescimento espiritual é lento, é uma jornada, é um processo que leva a vida toda. É muito mais proveitoso. Nós somos saciadas, essa é a palavra, né? Essa que a Bíblia diz. Nós somos saciadas quando nós temos fome e sede pela justiça e santificação do Senhor. Nós gostamos, né, de ter o nosso momento, nosso conforto. Claro, é gostoso quando o dia vai tudo bem, né? Quando ninguém desobedece, quando, nossa, a gente sai em família e é aquela coisa maravilhosa, todo mundo, né, respeita as regras e fica tudo certinho. Gostoso isso, né? Não tem problema a gente trabalhar para essas coisas,
Mas se a gente sempre tiver sede e fome de um dia tranquilo, sinto informar, mas nós não seremos saciadas, porque nem todos os dias serão tranquilos. Não é assim que funciona. Agora, se tivermos fome e sede por justiça, se tivermos fome e sede por santificação, por regeneração, aí sim, seremos saciadas, porque todos os dias nós temos oportunidade para o Senhor forjar o nosso coração. A minha oração tem sido que o Senhor me coloque de volta nos trilhos, que Ele não deixe eu ter fome e sede por outras coisas, mas que Ele me ajude a enxergar em todos os dias, em todos os momentos, o que Ele quer fazer na minha vida. O que Ele quer fazer na vida da minha família? Como que Ele quer usar aquelas situações para me santificar e para pregar o Evangelho dentro do meu lar? Eu te convido a fazer essa mesma oração diante do Senhor. Peça por fome e sede de justiça, e você será saciada. Eu desejo a você uma semana cheia de graça, minha amiga bem-aventurada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.